Hoje, a nossa videoaula, ela está sendo gravada, porque ela está fazendo parte de um curso que a gente vai criar de 3 videoaulas, e esse curso também, a gente vai estar fazendo, inserindo esse vídeo de hoje, e eu até fiquei de postar para vocês uma videoaula explicativa, uma introdução de 4 minutos no máximo, para amanhã também a live com a arquiteta Patrícia Winkleworth, lá de Londres. Então, eu gostaria de começar, primeiro me apresentando, todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, deixa eu pôr no chat aqui. Acho que todo mundo me conhece. Tá. Gente, aproveitando, vamos mandar aí para os grupos de vocês, tá? Que a gente já vai começar a live. E depois vai estar sendo divulgada no meu canal do YouTube, Gisele Estrela. E, inicialmente, ela está fazendo parte de uma atividade dos alunos do curso de edificações, que todos é uma turma muito interessada, então, cada aluno, individualmente, está entrevistando um determinado assunto. E o Rafael já saiu, hein? Vou de olho no Rafael, Cátia. Cadê o Rafael, hein? Hoje está que nem um vídeo. O Rafael é o Julian da nossa sala? Eu acho que é outro Rafael. Então, o Rafael da engenharia. Olha ele voltando aí. Hoje eu assisti um vídeo tão engraçado, depois eu mando para vocês. É justamente isso. Um saiu, um entra, um sai, um entra. Então, a Cátia vai começar a dar início aqui na reunião. Aí, reunião não, nossa entrevista, né? Aí eu vou pedir para todo mundo deixar... Eu vou fechar meu áudio daqui a pouco e já peço para todo mundo também de ficar com o áudio desabilitado, né? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Você está me ouvindo aí, Gisele? Ouvindo, ótimo. Muito bom, Fábio. Então, Fábio, seja bem-vindo. O seu áudio estava bom aí, agora ficou um pouco baixo. Ficou baixo? É. O que será que assim, eu estava te ouvindo muito bem aqui. Aí, de repente, ficou... E agora, como está? Não sei se é porque alguém ligou aqui agora há pouco, aí eu recusei a chamada. Ah, tá. E agora, como que tá agora, o que você acha? Ó, tá do mesmo jeito, mas deixa eu ver aqui. Vai, dá uma testada aí. Talvez seja, porque todos os microfones estão ligados, será que não? Vamos ver. Cadê o povo da nossa sala, Cátia? Não sei, professora, ninguém está valorizando o meu trabalho aqui. Poxa, eu valorizei de todo mundo. Vai ver quantos milhões de visualizações na nossa entrevista aí com o Fábio. Você vai ver, é apenas o começo. O YouTube vai chorar para a gente fazer várias entrevistas. Ai, você vai ver, é um novo início de uma série de videoaulas que você vai estar junto na minha videoaula. Exatamente. Então, Fábio, seja muito bem-vindo aqui na nossa entrevista com você. Eu tenho certeza que nós vamos estar abordando um assunto aqui de interesse de todo mundo. Cadê? Quem que está com esse cachorro ligado aí? É eu que estou com esse cachorro. Vou ter que sair daqui de onde eu estou. Deixa meu gato ficar aqui perto de você ver. Ele não para de miar o dia inteiro. Então, Fábio, o nosso curso é um curso técnico e o nosso objetivo é realmente trazer essa prática da empregabilidade para os nossos alunos e essa prática, se a gente está durante o nosso curso, estudando, né, esses assuntos, abordando sobre isso, eu tenho certeza que isso para o estágio deles, para a prática deles profissional é muito bom, tá? Então, Cátia, por favor. Você pode perguntar. Vai, pode começar, Cátia. Olá, boa tarde, Fábio. Olá, boa tarde. Sala, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo à nossa live. Lembrando que nós estamos gravando e essa entrevista vai ao ar no canal do YouTube da professora Gisele a partir do dia 5 de junho. Essa é uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com os profissionais da construção civil. É um projeto muito bacana, que no começo eu tive medo, mas eu estou adorando, que é a nova tecnologia que nós, alunos, estamos utilizando
nessa pandemia e estamos aprendendo sim. O EAD dá medo? Dá, mas como profissionais igual você, que está tirando um tempinho seu para dar uma experiência para a gente que está aqui apenas começando, acredito que é o começo de um novo projeto muito bacana que vem por aí. Fábio, a minha primeira pergunta para você é, primeiramente, eu quero que você se apresente para todos nós, que você falasse para a gente como que você chegou na sua profissão, como você decidiu. Meu nome é Fábio Rodrigues. A minha profissão eu decidi pelo seguinte: eu trabalhava numa copiadora, e é onde tem vários profissionais que iam lá para fazer cópias, e eu comecei a me interessar pelo desenho. E aí foi aonde que eu comecei a desenhar, peguei gosto pela coisa, e eu comecei a ver que várias pessoas que iam lá no local tinham dificuldade para aprovar projeto. E aí eu decidi, no caso, ir na prefeitura e buscar um checklist, uma documentação que eles têm, e para poder ver de uma forma que pudesse ter menos erro na hora de enviar o projeto para ser aprovado. Eu sou dessa época. É. Sou dessa época. Pode continuar, cara. Bacana. Fábio, há quanto tempo você trabalha nessa área? E como que é a aprovação de projetos da prefeitura e como que é o cadista? Eu trabalho já tem mais de 8 anos, acho que tem uns 10 anos que eu trabalho já nessa área, né, de desenho. E hoje, por exemplo, na área de cadista, a pessoa que faz o desenho, ela pode fazer para inúmeras coisas, né? E uma delas é a questão de fazer desenho arquitetônico para aprovação de projeto. Claro que não seria somente o desenho em si, mas o desenho com objetivo, desenho técnico, para que assim possa ser aprovado e possa ter uma boa leitura, porque às vezes tem gente que pensa que é só desenhar, mas não somente desenhar, você precisa desenhar e você precisa colocar ali de forma clara, principalmente as informações, para que quem vai ler o projeto possa entender, sem ter dificuldade nenhuma. Essa pergunta não estava no rótulo, mas eu vou perguntar como você falou sobre o desenho. Eu, particularmente, gosto muito dessa área. Só que, como você falou, o desenho tem que ser bem interpretado para ter uma leitura boa para o cliente, correto? Como que você teve alguma dificuldade nisso ou não? Você chegou no seu curso e se deu muito bem com aquilo? Ah, não, dificuldade a gente sempre encontra, né? É através dela que a gente passa a ir melhorando cada vez mais. Sempre alguém sabe mais do que você, e é interessante trocar essas informações e sempre estar disposto a aprender um pouco mais para poder alcançar o aperfeiçoamento. Até hoje você estuda, correto? Com então, certeza, né? sempre que eu vejo algo que vai melhorar nos projetos, eu absorvo aquilo ali e coloco no desenho. Porque, por exemplo, eu comecei desenhando já com as linhas todas coloridas, né? Colocando as espessuras na hora de imprimir. Hoje eu já não faço mais assim. Hoje já desenho tudo em preto, já colocando a espessura em cada uma delas, porque assim, com certeza, eu visualizo melhor e quem vai imprimir também não tem dificuldade para poder configurar apenas para imprimir o projeto. Bacana. Mais uma pergunta. E aqui da UANA, para a gente obter o vará de construção, para iniciar uma obra e aprovar o projeto dessa construção civil, certificação, é necessário a gente protocolar vias fiscais, a matrícula de atualização do imóvel, o ART do profissional responsável, uma guia muito complexa. Em Campo Grande é assim, é online, hoje já existe uma praticidade, como funciona esse sistema hoje aí em Campo Grande? Em Campo Grande, para poder facilitar, eles criaram esse sistema online, até inclusive colocaram cursos, né, para ser feito pelos profissionais da área,
e assim dispuseram arquivos para poder seguir aquele padrão, e assim mandar tudo, a questão da documentação escaneado, inclusive o projeto em PDF ou até mesmo editável para eles, porque assim quando eles pegarem o projeto, eles também vão entender, porque assim eles colocaram um padrão para ser seguido. E se você segue aquele padrão ali, aí você enviando para eles, com certeza não terá dificuldade para fazer a leitura do projeto. E isso facilitou bastante, né? Não tem que ir na prefeitura, ficar indo para saber se o projeto foi aprovado ou não. Hoje, você, dentro de casa, você consegue ali verificar se o projeto foi aprovado ou não, se teve exigência, você já baixa a exigência em PDF, você já arruma, você envia uma mensagem para eles, e aí, com certeza, quando dá aprovação, você abaixa, faz o download das pranchas aprovadas, né? Imprime, e aí você vai na prefeitura apenas uma vez para levar o projeto para assim depois poder agendar para pegar o alvará. Olha que interessante. Você disse que existe um curso para isso, correto? Houve o curso. Quando eles iniciaram o programa do Aprove Fácil, por exemplo, que começou a existir vários programas, né? Primeiro era o Simples, né? Que era o comum, para você mandar tudo via online. Depois veio um programa de Aprove Fácil, né? Para poder aprovar mais rápido. E agora tem o Alvará Imediato, que o Alvará Imediato, ele não passa por uma análise. A responsabilidade toda agora é do profissional. Então, aí você tem que olhar a documentação, prestar muita atenção, até inclusive na hora de mandar, porque na hora de enviar, o projeto vai ser aprovado do jeito que você enviou. Ô, Fábio, mas esse, não querendo te interromper, mas esse foi agora, é bem recente, porque inclusive eu já conversei com alguns colegas que nem sabem ainda dessa mudança que teve, né? Esse do Alvará Imediato foi agora, há pouco tempo. Foi Foi agora, em 7 de dezembro. fevereiro? Dezembro, porque alguns colegas nem sabem ainda. Eu achei ele, como você estava me falando outro dia, eu achei ele até mais, assim, cauteloso, porque você entra e você também não pode estar mudando nada, né? É isso? Isso. O Alvará Imediato, se você encaminha o projeto para a prefeitura, eles não vão analisar, eles vão simplesmente aprovar, porque você está colocando as informações ali, e com certeza eles estão acreditando que as informações que estão ali estão todas corretas. E aí, com certeza, você agenda, porque vai aprovar, né? Você agenda, aí pega o alvará, tipo assim, em uma semana você manda o projeto e já pega o alvará. Só que aí é o seguinte, durante a execução, não pode haver nenhuma mudança. Se houver alguma mudança, com certeza o fiscal, quando for na obra, para dar o habite, ele vai ver a diferença e com certeza não vai sair o habite. Aí a Vai pessoa. automaticamente cancelar o processo. Aí é prejuízo para a pessoa, porque daí ela tem que pagar o profissional de novo para dar outra entrada de novo, né? Exato. Na verdade, o profissional também, porque senão o que acontece? Vai ficar indo e voltando, então por isso que é interessante sempre que o profissional for conversar com o proprietário, sempre, devido às alterações que houver, sempre falar para ele, olha, essas alterações têm que ser feitas, todas que puder, antes da entrada. Depois que deu entrada, aprovou, aí não é interessante mais você fazer alteração. Senão, o que vai acontecer? Cancelando o processo, ele vai ter que entrar com uma substituição de projeto aprovado, e aí vai acontecer dele ter que dar entrada novamente e pagar uns 30% novamente do ISS, né? Então, por isso que não é interessante ter essa mudança. Antigamente, acontecia o seguinte, você dava entrada no projeto e a pessoa mudava lá no local, aumentava um pouco mais o banheiro, aumentava o quarto, enfim. E aí, durante a execução, quando o fiscal chegava lá no local, ele informava que houve alteração no projeto, e aí você, profissional, entraria com uma anuência e assinava lá Eu e lembro disso dizia aí. que você
está ciente que Ciente, houve uma mudança durante a execução. Houve um acréscimo ou um decréscimo, e aí você está ciente e o proprietário também está ciente. Hoje já não tem mais isso aí. Não tem mais isso aí, né? Hoje aprovou, se não aprovou, teve alguma diferença, aí você vai ter que entrar novamente com outro processo, ou seja, substituição. Mas pegando um gancho aqui, esse alvará imediato, ele é obrigatório que a pessoa não tenha feito nada ainda na obra, né? É desde o início mesmo. Exatamente. Não pode estar ali já no baldrame, levantando parede, vai lá e dá entrada no alvará imediato. Isso aí não, é desde o início, né? Se acontecer esse tipo de coisa, o fiscal chegar lá e ver que começou uma obra, ele vai notificar. Aí sim seria interessante entrar com o alvará imediato. Que aí Mas entra com o alvará. isso daí já é um embargo de obra, né? Mas o que acontece? A prefeitura ainda assim, ela dá uma chance. A pessoa foi lá no local, às vezes ele está tudo pronto, mas não deu entrada porque às vezes está esperando algum documento sair, uma certidão de matrícula ou alguma coisa que ficou para arrumar, então, mas ele já quer começar a obra por causa dos pedreiros, que ele faz, no caso, uma agenda com o pessoal, né, para poder começar a obra. Então, tem muitos que já não pode esperar. Então, aí ele já aproveita e pega para começar a obra. Aí, saindo a documentação, ele já vai lá e dá entrada na prefeitura. Se ele for notificado, ele pode dar entrada, sim, no alvará imediato. Pode dar Agora, entrada, se tá. for um auto de infração, aí já é multa. Mesmo assim, ainda ele pode entrar com o alvará imediato para poder ter, só que ele vai pagar a multa, né? E se for pelas vias normais, é o aprove fácil que chama, né? Exato. O aprove fácil é o seguinte, quando a pessoa quer entrar por ele, se vai ter um aumento de área que vai extrapolar os 50% da taxa de ocupação do terreno, aí sim é interessante o aprove fácil. Agora, se não há, não vai ter aumento de área, vai respeitar os 50%, casa uniresidencial, multiresidencial até 5 unidades e salão comercial até 500 metros quadrados, aí é interessante entrar pelo alvará imediato. Alvará imediato. Gente, eu estou aqui olhando o chat, tá? Estou aguardando perguntas de vocês, tá? Nós estamos aqui vendo aqui. Qualquer pergunta, Cátia, pode continuar. Eu que estou. Da ocupação, que a senhora falou, né? Varia também de município para município, de estado para estado, de país para país, ou não? A norma continua a mesma? Você diz a norma do Código de Obras? Isso. Isso, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação. Eu acho que, nesse caso, depende muito de cada município, né? Tem município que exige certas coisas, às vezes outros não, né? Por exemplo, aqui agora está exigindo 30% de área permeável, dependendo do local aqui, que antes era 12,5%, aí passou agora para 20, 25 e 30. Nossa, dependendo da região? A região central acho que é 20%, e tem outras regiões aqui que é 25% e a maioria é 30%. Ô, Fábio, então, eu vou até interromper vocês um pouco, porque eu gosto muito de falar também, só deixando um gancho aqui, de precificação de projetos. Vamos ver se vem mais gente para a sala, porque as pessoas, os estudantes, nossos alunos, ainda não tomaram posse desse poder, né? Porque o projeto ele pode ser cobrado, um croquis também pode ser cobrado, não pode? Se você vai lá fazer uma medição, porque o aluno de terceiro, quarto período, ele tem condições de chegar na edificação, olhar o terreno, olhar o tipo da edificação, mostra até umas fotos para o professor, para fazer o estudo desse terreno, né? Então, esse croquis, ele também pode ser cobrado, não pode? Pode. Uma pessoa que, a partir de quando você sai da sua casa para você ir num local, você tem que deixar bem ciente que você tem que cobrar. Porque aí, tá você vendo, fazer as gente? coisas de graça não dá, não. Não pode, né? Você já conversa, olha, eu faço um estudo para você, um croquis, né? Se precisar mudar uma, duas vezes, mas tem que cobrar. E um croquis só, assim, uma planta baixa, um corte, num A3, mais ou menos 1 metro quadrado, que o pessoal cobra, assim, você acha?
Olha, depende muito, isso é de profissional para profissional. Tem Ah, tá. profissional que cobra por hora, tem profissional que cobra por Ah, metro, tá. tem Tá. profissional que cobra por serviço, né? Mas uma pessoa assim, meu vizinho vai comprar um terreno, faz um croquis para mim, eu vi que você está fazendo edificações, você está fazendo engenharia, o que que você pode fazer assim, um preço camarada, assim, que você vai lá no terreno com a pessoa, faz uma casa de 120 metros quadrados boa, bem aproveitada. Então, é aquilo que eu digo, você vai avaliar a situação, né? É, do cliente também, o din-din, né? É que tem pessoas que, do jeito que a pessoa chega para você, conversa, às vezes você fala, olha, você me dá só o combustível aí que eu resolvo para você, para não dizer que tá dando de presente, né? E você Ah, já tá. e você já resolve. Tem outras situações que a pessoa fala, olha, você me paga aí, me dá uns R$ 200 aí que eu faço para você. Outro já fala, olha, eu faço para você por uns R$ 500. Então depende muito. Depende, tá. É porque você que vai avaliar a situação entre você e a pessoa que está te Se a pedindo. pessoa também está disposta a pagar, se vai te dar muito trabalho, porque às vezes tem cliente também Exatamente. que muda muito o projeto, você tem que ter um pouco de paciência, né? Se apresenta para projeto, ela quer mudar, entra a mulher no meio, não, eu quero a cozinha ali, né? Verdade. Agora, tudo isso tem que ser conversado E pelo tem que ser seguinte, pago também, né, Fábio? É uma hora técnica, né? Da pessoa que está é, estudando, que vai se formar, né? se você, por exemplo, vai fazer um anteprojeto e vai Isso, mostrar para ele, é isso. claro que nós temos que estar ciente que dificilmente alguém vai aceitar na primeira. Dificilmente. Ah, boa dica, viu, Fábio? Boa dica Então, aí. você já tem que ter Tá. ciência que Ela- você vai fazer o anteprojeto e que vai Sim, sofrer alterações. alterações, entendi. Mas você tem que deixar bem claro que até 3 alterações está dentro do preço que você Ah, boa estabeleceu. dica, tá. Então, Professora, Agora, passando temos disso, algumas perguntas aqui dos alunos. então, Posso? lê aí da Francislane, que eu gostei bem interessante. A do Antônio também é bem Também, interessante. pode Ó, falar. voltando lá para a prova fácil, o Antônio ele gostaria que explicasse melhor a diferença entre a prova fácil e o alvará imediato, que eu acho que ele teve alguma dúvida nisso. o alvará imediato, ele não tem análise. Você vai lá e faz o desenho, faz o projeto, e aí você encaminha para a prefeitura dentro da documentação que eles estabelecem. Eles colocaram no site para você baixar. A prancha é diferente do Aprove Fácil. A Diferente. diferença é o seguinte, é que você manda e não tem análise e passa direto, tá? Não tem análise. Agora, o Aprove Fácil, ele tem análise e outra coisa, no Aprove Fácil, você pode ter a contrapartida financeira. O que é a contrapartida financeira? Seria, no caso, aqueles 10% que passa dos 50% da taxa de ocupação. Por exemplo, você tem um terreno de 200 metros. Quanto que você pode construir no terreno? 100 metros quadrados. Ah, mas eu quero construir 110 metros quadrados. Tá bom, então esse aí vai ser no Aprove Fácil. No Ah, tá alvará certo. imediato já não pode. No alvará Não pode imediato fazer é isso. só dentro dos 50%. Ô, Fábio, no alvará imediato, a prefeitura não corre o risco? Vai que a pessoa desenha um projeto ali que não tenha o 1,5 m de recuo lateral, o recuo frontal. Aí que é a questão, que o profissional ele tem que ter conhecimento das normas, das leis municipais da prefeitura. Um Porque código de se obras, ele né? não tiver e ele colocar dessa forma, quando o fiscal da prefeitura for lá para fiscalizar, para emitir o habite, Entendi. ele vai falar, olha, aqui não dá para sair o habite, não tem condições. Então, Fábio, é muito importante aqui. Eu lancei uma atividade, desafio para os alunos aqui também, e a última atividade é justamente essa: você entrar no site da Prefeitura de Campo Grande, que é super organizado, e tem a prancha modelo, né? Com essa Tem, prancha modelo, ali você desenvolve todos os projetos, no A3, no A2, né? No A1, tem o memorial descritivo na planilha Excel, né? Então a pessoa isso. ela se formou, ou ela está ainda estudando e já está fazendo uns freelances aí, ela tem que ir no site da prefeitura ou vai no departamento de planejamento, né?
para poder estar se informando, né? E também Isso. já está começando a ganhar também, porque se você pegar fama, que nem você já tem bastante clientes que te conhecem, não é, Fábio, aqui em Campo Já tem um Grande? número de pessoas que já me Então, conhecem já. você já faz o seu nome, né? As pessoas te procuram, elas te aconselham, pedem conselho, né? E é bom isso aí, porque vai te trazendo uma cartela de clientes, né? Sobre o que você falou aí, que no site da prefeitura tem essa documentação, é importante também lembrar que quando o profissional for pegar um serviço, a primeira coisa que tem que fazer é pegar uma certidão de matrícula, entendeu? Ah, Que é o mas documento do terreno. Ah, tá certo. É isso que Ô, Cátia, você ia perguntar isso daí, né, que você me falou. Uhum. E aí você, com a certidão de matrícula, você vai no site da prefeitura ou até na prefeitura, né? Dependendo do lugar, solicita o mapa com o norte, e aí sim, você pede uma cópia tal, para você colocar junto com a certidão de matrícula. E Ah, aí sim. sim você deixa junto ali. E outra coisa importante é ir no local também. Ir no local para conferir que tá certo, que realmente aquele tá se valendo, Sim. porque senão você vai dar entrada no projeto e às vezes lá no local tem uma casa pequena, entendeu? Ou consta, ou já constou essa casa aí, e aí Aí você tem que dar para demolição. Essa certidão, ela deve ser atualizada? Estão perguntando aqui. O Ataíde perguntou. Oi? A certidão, ela deve ser atualizada? De preferência. Em média, quanto sai um projeto em Campo Grande? Você tem noção? É a pergunta da Francis Lane. Ela diz Você não assim, quer usar pra mim? ela pergunta, no caso, quanto que o profissional estaria cobrando? Eu acredito que sim, que seja a pergunta dela. É, um profissional. Olha, é que nem eu falei, existe vários tipos de clientes e profissionais, né? Tem profissionais que cobram um projeto por metro, na faixa de R$ 30 o metro, outros cobram R$ 20, e outros já cobram o preço fechado já, né? Então depende muito. Água. Então, na média aí, tem gente que cobra um projeto de uma casa até 100 metros, por exemplo, cobra na média de 2.500. Mas o que está incluso nesse projeto? Está incluso o projeto arquitetônico aprovado na prefeitura, né? Ah, tá. Aquela execução que ele vai lá ver como que está o projeto, Sim. e não está incluso os projetos complementares, que tem que deixar bem claro também. Ah, tá. E o valor da RT que tem que recolher, né? Exatamente. O cliente que paga. É o cliente que paga. E o valor das cópias Eu ia perguntar, o valor da é. RT, quem paga é o cliente, né? A não ser que você já combina com ele, eu acho que o interessante seria cobrar o valor juntamente com a RT. Por quê? Porque você faz a RRT ou a RT e você passa o boleto para o cliente. O cliente, às vezes, está tão cheio de compromisso e tanta coisa, Também acho, preocupações, verdade. que ele esquece de pagar. E quando ele esquece de pagar, vence o boleto e nisso o projeto já está aprovado com o número daquela RRT ou Nossa, é ART. verdade, Fábio, tem Aí razão, sabe o hein? que vai acontecer? Você vai procurar a RT que não foi paga, você não vai encontrar. E aí isso aí dá um problema, Tá vendo, principalmente gente? quando Aí, ó, você fica vai a dica. vender a casa na Caixa, pela Caixa, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, vai chegar lá, vai pedir a RT. Cadê a RT? E você não vai achar. Nossa senhora, tá vendo, gente? Fica a dica aí, hein? E isso aí dá um problema que você nem imagina, entendeu? Então, Temos mais uma pergunta. o ideal seria isso, Pode o continuar, Fábio. profissional pegar e Depois eu pagar a pergunto. RT e aí cobrar do Boa cliente já. ideia, boa ideia. Até para o cliente não ter dor de cabeça, você entrega o pacote Exato, pronto e pronto, né? exato. Pode perguntar. O Tiago está perguntando aqui, como que eu faço para saber o número da certidão? O número da certidão, se não houver, pode ir ao cartório e falar para eles o endereço
a quadra, o lote e o bairro. E aí pegar o nome do cliente com o CPF para confirmar se realmente está no nome dele. Porque a certidão de matrícula é o raio-x do terreno, se está hipotecado, né, Fábio? Exatamente. A certidão de matrícula, ela é um documento que está o histórico do terreno, desde quando ele nasceu, entendeu? Por exemplo, o terreno nasceu há poucos dias, aí dentro de 5 anos ele teve 8 donos. Tudo isso aí vai aparecer na certidão de matrícula. Outra coisa também, a pessoa que comprou o terreno, às vezes ela tem a cópia da escritura, ou a escritura mesmo, e lá consta o número da matrícula. Tem mais pergunta aí? Vamos ver a Kátia. Oi? Kátia, nós estamos escutando. Não estamos ouvindo. Nós estamos sem o áudio da Kátia. Você desligou? Não estamos ouvindo aqui, ó. Ô, Fábio, você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo ela. Então, é a Kátia que aconteceu alguma coisa. Então, aproveitando também, Fábio, o que dá problema também, essa pessoa também não está com a matrícula atualizada, né? Às vezes ela está com hipoteca, está com devendo, né? E a pessoa também tem que estar pagando o IPTU, tem a certidão. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente a importância de juntar esses documentos e quais são os documentos que precisa juntar. Como que é o passo a passo? Por exemplo, um cliente te procura, o que você faz? O que eu faço? Eu faço o que eu falei agora há pouco. Já peço a certidão de matrícula, eu já vou na prefeitura e procuro um BIC da prefeitura, que é o Boletim de Informação Cadastral, para saber se o terreno realmente está como territorial ou predial. É um croquis, né? Exato. É um croquis que, se houve uma casa lá, de repente a casa ficou tão velha e foi demolida, como é que você vai saber que existiu uma casa ali? Através do BIC. Então, é o seu Mauro aí... ainda? É o seu Mauro ainda? Não, o seu Mauro aposentou. Aí você pega esse BIC, pega o mapa com o norte, pega a certidão de matrícula, aí você confere com a inscrição municipal que está no IPTU, e aí faz o levantamento. Aí você já verifica, tá como territorial? Beleza. Esse aqui já pode ser mandado para prefeitura como alvará imediato, né? Agora, se houver alguma área irregular lá, ou regular, no BIC vai aparecer. Aí você decide se aquela área vai ser demolida, ou se aquela área vai permanecer para entrar com um acréscimo de edificação, ou se você vai fazer uma regularização, caso ela for irregular. E como que é quando é irregular? Irregular que não tem habites. Ah, tá. E se tiver que demolir, como que faz? Aí você coloca no carimbo do projeto a informação, área a demolir, tantos metros quadrados, total. Mas tem que fazer a certidão, né? Isso, mas isso aí você pode enviar para a prefeitura que eles vão ficar sabendo que aquela área ali realmente vai ser demolida. Então, e a certidão tem que pagar para entrar, para dar para... Quando você informa no projeto que essa área vai ser demolida, e depois, na hora de pegar o alvará, aí você já solicita a certidão. Mas aí você paga, tem que pagar. Isso, tem que pagar. Aqui eles estão cobrando mais ou menos R$ 8,90 o metro quadrado. Ah, tá. Entendeu? Uma outra coisa que é importante que eu preciso falar aqui, para não esquecer, que o alvará imediato, para dar entrada nele, tem que ser territorial, tá? Ele não pode ter nada lá, não pode ter casa, não pode ter não barraco. pode ter construção antiga, né? Não. Aí você fala assim, então, mas
eu tenho uma edícula lá e ela vai permanecer. Eu posso entrar no alvará imediato? Não. Tem que ser dada entrada no Aprove Fácil. Aí coloca lá construção com regularização, porque aquela parte lá vai regularizar e a da frente vai construir. Ah, tá. Olha só, tem essa diferença, né? É. Tem mais uma pergunta aqui que eu tô vendo, ó. Você viu aí, Kátia? O meu sumiu as perguntas, como eu saí, entrei, sumiu, mas tinha mais uma. Eu Tinha acho que aqui, era ó. referente à certidão. Então, ó, o Antônio está perguntando se teria algum problema para pegar a certidão de matrícula quando já tem algo construído no terreno. É Não, o que ele nenhum respondeu, problema. né? Não tem, né? Não. Mas aí você tem, nesse caso, você tem que ver se você quer construir num terreno, mas já tem uma edícula e está aparecendo na matrícula, aí você tem que ver se ela tem habites, né, Fábio? Tem que ver se tem habites. E se Mas não nem, tiver, mas nem todas as pessoas, elas deixam a casa que está lá no local. Se a casa for, assim, pequena e vai atrapalhar na construção, aí eles colocam lá, área demolir total regular. Ou seja, regular tem habites. Então ele vai demolir ela. Ele vai pagar as taxas 8,90 vezes a metragem que está lá e dar ah, entrada no. mas e se ele quer manter aquela edícula lá no fundo e ela está sem habites? Então, aí vai entrar como construção com regularização. Ah, tá. Então tem essa alternativa. Agora, se ele vai permanecer a casa e a casa tiver habites, aí vai ser um acréscimo de edificação. Aí não é a prova fácil. Ah, tá. Não é a Aí prova já fácil. é o sistema normal que estava antes, entendeu? A prancha também é diferente. Ah, e como que chama esse sistema? É o sistema normal, é a Sistema prancha normal. normal que Ah, eles tá. colocam lá. A prancha do Aprove Fácil, ela está escrito Aprove Fácil. Do Mas alvará imediato também está escrito alvará eu gostei imediato. dessa alternativa, Fábio. Assim, ó, construção com regularização. Ou seja, ele vai manter aquela edícula, ele vai regularizar a edícula, mas a casa na frente ele quer construir nova. Então, Isso, é um projeto que vai aprovar a construção nova e regularizar a antiga. exatamente. Claro que observando se as duas construções, ou seja, as duas edificações, vão estar dentro dos 50%. Sim, que é a bendita taxa de ocupação, né? Exatamente. Voltando para aqui da UANA, que a gente observa muito, e tem um pessoal da prefeitura lá, muito gente boa, o Eduardo, sempre faz uns bate-papos lá com a gente, e ele falou que todo mundo lá geralmente joga o varandão para frente do muro, da frente, do alinhamento ali. Todo mundo faz isso, a maioria. Aham. E aí, nisso, o recuo todo da casa, que é uma área que você não pode fazer nada, o sujeito vai e escorrega o varandão lá para o alinhamento da rua. Aí ele falou que de 5 anos para cá, se for essa obra, ele aprova. Ele consegue Então, aprovar. aprovar o projeto, você pode até aprovar, desde que você até coloque uma calha. Coloque uma calha lá na frente para não cair a água na calçada, né? Ah, então pode, na realidade, chegar até no alinhamento, essa varanda? Pode. Agora aqui teve uma alteração com essa questão do novo plano diretor, e Sei. aí tem que observar o seguinte, se eles estão aceitando, porque ouvi falar que não pode passar mais do alinhamento do terreno. Não pode passar. Mas nesse caso, sendo beiral, Ah, não, como se não, não, trata. não, não. Não é nesse caso, desculpa. Eu estou falando, eles chegam até o alinhamento do terreno. Eles chegam até o muro, sem jogar a água pluvial para a calçada e o beiral. Mas eles Ah, chegam até o pode. muro, cobre todo aquele recuo frontal. Então pode, então. Pode, mas desde que você deixa o espaço para garagem, né? Ah, então pode cobrir inteirinho lá. Pode cobrir, mas tem que deixar o espaço para o carro entrar, que aqui, por exemplo, é 5 metros, a vaga de garagem. Então tem que ter uma vaga de garagem de 5 metros. Não é 2,40 por 4,80? A vaga, sim, mas o espaço é 5 metros.
o espaço antes da casa. Digamos assim que você colocaria 2,40 por 4,80, mais 15 do muro, daí a 4,95, né? Então seria 5 Ah, metros, entendi, tá, entendi. Olha só, tá bom, olha só, entendeu? eu realmente é novo. Eu particularmente, assim, tiro toda a fachada da casa, né? Tira. Mas muita Verdade. gente faz isso por causa do nosso clima, né? E aqui da Ana também é quente, né? Sim, sim. Então, é por isso que eu falo, dependendo do lugar, às vezes a prefeitura, ela fala para, dependendo da norma, eles pedem para deixar um recuo frontal. Tem outros que não, né? Aqui, por exemplo, deixa o recuo desde que o carro caiba ali, né? Mas Ah, a tá. vaga padrão é 2,40 por 4,80. Por isso que é necessário que deixe 5 metros por 2,5, por exemplo. Aí, do outro lado, você pode fazer Entendi. uma edificação, cobrir, enfim, né? Uma área gourmet, se for o caso. Mas grudada ali no muro do alinhamento? Sim, sim. Nossa, gente, estou muito por fora. Muito por fora. E aí, Kátia, com você agora? Não está aparecendo o áudio dela. E se você tirar seu fone de ouvido? Gente, Fábio, também tem uma opção que eu acho que eu discrimino muito, o terreno meio de quadra e o terreno de esquina. O terreno de esquina, ele dá mais trabalho, né? O terreno de esquina, É. ele. Olha, até que não, viu? Porque antes, o terreno de esquina, o pessoal falava que gastava mais, principalmente com questão de calçada e piso tátil, né? Mas agora não precisa mais colocar piso tátil, só na rampa, nas rampas, né? De Ah, não é acesso. mais obrigatório? Não, desde que você tenha um muro ali na edificação, não precisa você colocar mais piso tátil, só nas rampas de acesso que chega até no muro. Aí, ó, o Tiago está perguntando: o chanfro do terreno de esquina é obrigatório? O chanfro? É obrigatório. O bendito chanfro. Ele mede quanto mesmo? É 2 por 2, né? Para dar Ele aquela. mede 1,77 por 1,77. Aí, ó, tá vendo, Tiago? Respondeu a tua pergunta aí. É obrigatório. Mas vamos entrar no outro assunto, Fábio. Eu não sei como que tá seu tempo, né? Se a gente pode estar falando um pouquinho mais. Como que você está aí de tempo? Eu, na verdade, estão me aguardando ali para me concluir um 3D para Aham. enviar para eles, né? E Tá, então eu só aí, vou, ó, então eu vou fazer a última pergunta e vamos ver se alguém aqui tem mais algumas perguntas. E não estamos ouvindo? Marrone! Quem que... Vaza, vaza, vaza. Ó, se já foi feito o muro sem chanfro, o Quem que que eu não pode consegui ser... sair do Ah, negócio? é. Aí, Fábio, oi? se foi feito o muro sem chanfro, o que que tem que fazer? É a pergunta do Tiago. Se for construção nova, o fiscal vai chegar no local e vai pedir para fazer. Vai pedir para fazer. Mas se você deu entrada na prefeitura só, né? Não pode colocar portão próximo ao muro. Tem que ser uma distância de 5 metros que tem que deixar do rebaixo do meio-fio, no mínimo, da esquina. Da esquina seria, no caso, o muro. E Sim, para aí terreno de esquina, né? tem que ter esse chanfro aí. Agora, se for na lei da anistia, Isso aí que eu ia você, falar. É aí isso que eu ia você falar. pode, você pode deixar sem o chanfro mesmo, porque a lei da anistia, ela libera isso aí, né? Libera do jeito que tá, vai ser aprovado do jeito que tá. Somente na lei da anistia. Foi o ano passado que saiu a anistia, né? Foi. Foi ano passado. E sobrecarregou a prefeitura de tanto projeto, né? Porque eu moro numa casa de esquina, já falo para todo mundo aqui, já comento sempre, e o meu terreno não tem chanfro. Então, mas se o seu terreno não tem chanfro, mas já está No- regularizado, aí não tem não, problema. porque. Não está regularizado, porque eu ampliei e não regularizei. Então tem que ser feito o chanfro para poder regularizar. Porque E se eu, aí, e se eu passei um pouquinho da taxa de ocupação, Fábio?
aí você vai pagar a contrapartida financeira. Ixi, mas quanto de porcentagem E que eu posso? até 10%. Ixi, Maria, é duro, hein? Se você tem um terreno de 360 metros quadrados, Sei. você pode construir até 216 metros, com contrapartida. Ô, Fábio, e se eu pegar também, porque eu construí lá no fundo uma edícula, eu posso também, como não vai dar, eu excedi a taxa de ocupação, eu não poderia estar fazendo uma regularização com um projeto residencial multifamiliar? Se o seu terreno der para dividir em dois, Qual que é o mas mínimo aí, qual o mínimo da testada? então, o mínimo da fração é 90 metros quadrados. Se Ah, da você, se fração, você tá. ultrapassou a taxa de ocupação, com Você certeza marcar isso aí. não vai Aham. poder ser feito dessa maneira que você está pensando. Por Não quê? vai. Porque É. quando você dividir a fração, aí a própria casa já vai estourar a fração que ela está. Não entendi, como assim? Eu tenho aqui, o meu terreno é 15 por 25, né? Aham. Eu fiz um fundo ali que eu sei que eu excedi. Aí, então, eu não posso estar fazendo uma residencial multifamiliar como regularização. Pode fazer multiresidencial desde que você dividindo as frações, para cada uma da fração, ela respeite a taxa de ocupação. Ah, para cada uma da fração. Exatamente. Ah, tá, mas eu acho que dá. Eu acho que dá, então, boa ideia. Então, aí se der, aí com certeza vai ser aprovado na prefeitura. Outra coisa, nesse caso aí, vai ser enviado para a prefeitura uma outra prancha que é conhecido como programa Habite-se Legal. Ah, como que é isso? Então, o Habite-se Legal, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai entrar com uma regularização, o fiscal, ele só vai no lugar 2 vezes. Ele não é igual a anistia, que Ah, vai 2, entendi. 3, 4, 5, Sei, enfim. sei. Ele vai só 2 vezes. A primeira vai fazer a vistoria do que você mandou para a prefeitura para ele fazer a fiscalização. Sim. Na segunda vez que ele já vai ver se você concluiu as exigências que ele apontou na primeira vistoria. Se realmente você fez tudo certinho, de acordo com o que foi pedido, já imediatamente já faz aprovação e já libera o habites também, Olha que boa ideia, né? tá? Mas, Fábio, eu queria só que você falasse um pouquinho, deixa eu só ver então para a gente terminar, né? As perguntinhas aqui. Se já foi feito o muro sem chanfre, o que pode ser feito? Você já respondeu, né? No caso, ele tem que arrumar, né? O muro sem chanfre, né? Sim, sim. E aqui também a Ataíde, após a construção pronta, caso o proprietário tenha feito uma área gourmet que ultrapasse os 50%, tem como regularizar? Você já respondeu que é os 10%, né? Isso. Então, o Antônio aqui está falando que a área permeável é obrigatória de pelo menos 5 metros quadrados. E quando o terreno já está todo concretado, tem que quebrar para poder regularizar? E isso aqui em Campo Grande? É. Olha, você pode fazer o seguinte, a prefeitura, aqui o analista, ele te dá uma opção. Você tem que ter pelo menos um pouco de área permeável, e aí você pode fazer uma caixa de complementação de área permeável, que seria Ah, como se fosse a caixa de captação de água, né? Aí você tem que pegar aquela área permeável que você tem, aham, verificar quanto que o lote precisa, e sim. aí o que faltar, você multiplica vezes 30 litros. Aí Ah, você já tem a olha só, dimensão que da você caixa. precisa fazer essa caixa de complementação. E essa caixa, ela tem que ter uma saída para a rua? Não, ela é Ela uma vai, caixa de complementação diária que você faz lá no local para atender a norma, e ela vai juntar no caso da água? área permeável. Vai juntar água? Possivelmente, sim. Vai, né? Mas fica Sim. ali a água parada. Porque é o seguinte, para que serve essa caixa, no caso? Se a pessoa se ela concreta basicamente quase todo o terreno,
e É o cai um sumidouro volume, que o Ricardo está isso, falando. cai um volume de chuva meio grande, o que que acontece? A água todinha desse terreno vai para a rua. Então é necessário que ela tenha uma caixa de complementação, que Ah, seria, sim, tá, né? entendi. Que aí Sim. a água vai escoar tudo para dentro dessa caixa de complementação, que seria basicamente a coisa de uma caixa de captação de água. Ah, tá. O Ricardo está falando que tem uma enorme aqui. Olha, Fábio, nós gostamos muito de escutar um pouquinho aí da nossa do futuro desses alunos aqui, né? Que realmente acho que é uma atuação muito. Eu gosto muito, né, de estar fazendo projeto, aprovando em prefeitura. Gostei muito das explicações que você fez, a gente pôde ficar bem atualizado. Tenho certeza que não faltará mais oportunidades, né, da gente fazer isso também. Lá mesmo no campus aqui da UANA, a gente podia até fazer teleconferência aí para você aparecer lá para o pessoal, porque é muito interessante trazer essa empregabilidade para eles, né? Ainda Sim, mais que você falou de valores, de projeto, para cobrar, né? Para combinar o preço, né, Fábio? Você vai no local, tem sua hora técnica, né? com certeza. Isso é Porque bem não pode, importante. porque eu acho assim que por mais que você tenha software, por mais que você tenha conhecimento, que você faz aquilo rápido, você estudou para isso, você se Sim, dedicou para isso, você foi verdade. atrás, então tem que ser cobrado sim. Se Tem a que ser pessoa falar, cobrado. então eu vou atrás de outro profissional, ou reclamar do preço, você fala, olha, me desculpe, mas sinto muito, mas eu não posso atender dessa maneira de graça, não, né? Então, a pessoa vai acabar indo Valorizar o nosso, valorizar o nosso trabalho, né, Fábio? Porque isso é um com planejamento, certeza, né? com certeza, Porque se você vê uma obra aí, vamos ver, uma obra aí, uma casa que você vai fazer 120 metros quadrados de padrão bom, fora o terreno, quanto que não sai um metro quadrado, né? Quanto que você acha verdade. hoje, aqui em Campo Então, Grande? Vai dar o quê? você Mil? falou, é O nessa custo, faixa o aí. custo da obra por metro quadrado sem o terreno é 1.200 metros quadrados, não sai? Isso mesmo, Com a isso mão de mesmo. obra e o material. A pessoa vai investir tudo isso e não vai se planejar num projeto bem feito, né? Ainda mais, eu acho o seguinte, que qualquer profissional, ele tem que saber conversar com o proprietário, não ter medo de falar nada para o proprietário. Sim, O proprietário precisa saber, porque existem muitas pessoas que não falam, porque às vezes tem medo dele desistir do projeto. Então tem que ser falado, não alterar o projeto, o meu valor é esse, entendeu? Valorizar o seu serviço, sim, mostrar que você sabe mesmo do que você está falando, ter argumento, e não é enganar o proprietário, é falar a sim. verdade, entendeu? É falar Isso, o que é real. exatamente. E O aí, que é com real. certeza, ele vai procurar outra pessoa? Pode ser que ele procure. Mas depois, na próxima, ele vai te valorizar, ele vai falar, não, eu vou lá falar com ela ou com ele, porque realmente ele sabe o que está falando. Ô, Fábio, só para a gente finalizar, eu estou esperando mais perguntinhas aqui. É importante a última pergunta. É importante a carta de habite, para que serve? A carta de habites, ela é importante porque é ela que mostra para a prefeitura, para os órgãos públicos, que realmente aquela casa ali é real, que aquela casa ali é existente, Aí entendeu? ela pode ser financiada pela Caixa, Pode, né? pode. Outro documento, IPTU, por exemplo, vai estar cobrando de uma casa que está no local, mas não quer dizer que ela é existente e regular. Para a prefeitura, o imóvel só é existente se tiver habites. Se Se não tiver tiver habites. habites, é uma área cadastrada, que ela pode ser demolida, entendeu? E até E para outra, você levar num cartório, né? a Caixa Econômica, outros bancos, ele não vai financiar uma casa para outra pessoa se não tiver habites, porque é o habites que define que realmente a casa está dentro dos padrões estabelecidos pela prefeitura. Pelo código que atende o código de obras, né, Fábio? Exatamente. Então é muito importante a nossa profissão, né, Fábio? Com certeza. Regularizando o imóvel, proporcionando qualidade de vida para esse sonho que a gente tem de ter uma casa própria, né? Aqui a Sim. Francislane está perguntando qual que é o prazo de validade da carta de habite.
Não tem prazo. É eterna, né? É. O Habits é a mesma coisa. A escritura, por exemplo, a escritura define que a casa é sua e pronto, acabou. Pode passar 100, 200 anos, a casa é sua ali, tá ali. É a escritura sua, a não ser que passe para outra pessoa, né? Sim, sim. Então, Bom, agora gente, olha. o alvará tem validade. O Tem alvará validade, né? tem validade de 1 ano. Se você não construir dentro de 1 ano, você pode prorrogar para mais Sim. 1 ano. Porque o alvará é que nem o alvará. Eu vou abrir um barzinho, eu preciso de um alvará, né? Com Mesma coisa. certeza. Claro, Você com tem que ter um certeza. alvará para começar a obra, né? Verdade, verdade. O alvará é uma licença, né? Uma licença, né? Mas então tá bom, Fábio. Olha, foi muito bom. Eu acho que todo mundo aproveitou bastante a sua fala aqui. Eu vou pegar seu direito de imagem aqui para fazer parte do nosso curso de videoaulas. Eu convido você e a todo mundo que está aqui para amanhã, 5 horas da tarde. Aí vai ser bem rapidinho, porque é pelo Instagram. Uma arquiteta de Londres, né? A Patrícia, que ela também vai dizer para a gente aí a mesma coisa que você fez, para dizer para a gente a importância dessa carta de habites e para todos os profissionais verem a importância que tem da gente ter o conhecimento, né? A gente ter o conhecimento dessa gestão de documentos, né? Essa legalização do imóvel, né? Que é o que a Sim, gente trabalha, né? verdade. Então, eu convido você, amanhã vai ser 5 horas da tarde, tá, gente? Vai ser muito legal. E agradeço a todos os presentes, agradeço a Kátia aqui, que teve a ideia aqui também de fazer essa entrevista, né? Para estar todo mundo aqui. Espero vocês amanhã. E até semana que vem a gente vai ter tudo isso no YouTube. Então, quem perdeu aqui alguma coisa hoje, não vai ter problema, tá? Vai estar no meu canal, Gisele Estrela, com 2 L's, tá, Fábio? Ok, Então, vou contar com você mais vezes aqui conosco. tudo bem. Então, tá bom, gente. Até.